Romanos capítulo 5, de 1 a 7, a Bíblia vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Amém, queridos? As bênçãos oriundas da nossa salvação, eu estou usando um arquivo só aqui, então eu preciso passar tudo para baixo para poder chegar onde nós estamos lá. Nós estamos caminhando aqui e estudando essa glória que é poder ser servo de Deus, filho de Deus e receber as bênçãos de Deus. Isso é bom demais. Graças a Deus, porque estamos caminhando com o Senhor. Amém, meu irmão? Você tem esse sentimento de gratidão no coração? Porque as bênçãos da salvação é uma mensagem que a gente está ouvindo aí já tem alguns meses pela manhã, e você consegue perceber que nós estamos estudando há dois meses, se nós contarmos só o número de mensagens. Já deve ser a 8ª mensagem, mais ou menos, sobre as bênçãos da salvação. E isso nos traduz uma coisa: são muitas bênçãos. Nós estamos aí nesses 6, 7 versículos, já tem um tempinho, para mostrar para você o quanto é maravilhoso servir a Deus, quantas vantagens nós temos, quanta coisa boa. E quero trazer algo diferente para vocês hoje. Enfatizei o Espírito Santo aí também, para mostrar para você que em Cristo, ter a direção do Espírito Santo é um presente. É um presente do Senhor. Que bênção é poder ser dirigido pelo Espírito. Quanta besteira você já deixou de fazer ou falar depois que você passou a ser dirigido pelo Espírito? Foi ou não foi? Quanta coisa você já deixou de errar, em quanta coisa, depois que você passou a ser dirigido pelo Espírito? Fez as pessoas sofrerem menos. Passou a fazer a sua esposa chorar menos. Passou a estressar menos o seu marido. Porque geralmente a esposa chora, o marido estressa. Geralmente é assim. Quantas coisas diminuíram em termos de sofrimento depois que você passou a ser dirigido pelo Espírito? Isso é uma bênção. Louvo a Deus pelo Espírito Santo na minha vida. O que seria de mim sem o Espírito? Tendo a criação que eu tive, passando pela vida que eu passei, o que seria de mim sem o Espírito? Quem queria consertar as maiores catástrofes relacionais que eu criei? Quem? E olha que Paulo está falando de dor, de sofrimento, de provas, de tribulações que passamos na vida. Ele está falando das intempéries da vida nesse princípio de capítulo 5. Ele está falando de tribulação mesmo, que vai gerar paciência, que vai gerar esperança, mas é tribulação. E ele está dizendo, no meio das nossas tribulações, nós podemos glorificar a Deus. Por quê? Está aí no texto. Glorificar a Deus. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não serve só para nos dirigir, não. Serve para nos ensinar, serve para nos guiar, serve até para nos confortar, porque nós sofremos o que os outros nos causam também. Eu me lembro uma vez que eu desci daqui, aquele princípio turbulento, eu desci caçando, eu desci igual um tatu, né, caçando um buraco que eu pudesse me enfiar, né? Ganhei aquele corredor ali, entrei no gabinete, me tranquei,
Só que antes de eu me trancar, eu acho que era o Joilton. O Joilton chegou. Você lembra disso, Joilton? Não lembra? Eu tenho quase certeza que era você. O Joilton percebeu que eu desci meio desnorteado já, meio querendo chorar ou já chorando. Eu não me esqueço disso. Aquele começo de adaptação foi tão difícil, né? Entrei no gabinete, o Joilton, quer ajuda, pastor, quer ajuda? Eu falei, não quero não. Eu agradeci a ele, falei, obrigado, mas eu preciso ficar sozinho. Porque eu só queria o colo do Espírito, só. Eu me lembro que na época, naquele dia, o Joilton ligou para alguém. O Joilton avisou alguém, não sei se foi o Clécio, eu sei que chegou alguém logo depois. Tem 7 anos isso, né? Logo alguém depois bateu na porta. Tenho quase certeza que era o Clécio. E chegou lá para... O que está acontecendo aí, né? A Bia não estava aqui. Mas eu tive uma experiência muito interessante com Deus naquele dia. Por isso que eu nunca esqueci desse evento. Porque no momento em que eu fiquei sozinho lá, eu fui fortalecido pelo Espírito. Porque o que eu me lembrava naquele dia era Jesus no deserto. Também enfrentando as suas batalhas, suas dificuldades. Que mais tarde ele ia enfrentar as suas incompreensões, até que... E eu me lembro de entrar no gabinete aquele dia e começar a falar com Deus e, Senhor, não estou entendendo nada, por quê, para quê? E de Deus falar ao meu coração, olha para o meu filho. É o grande exemplo para você. Também teve as suas dificuldades no deserto, mas fique tranquilo. No final das contas, vai dar tudo certo. Eu me lembro das palavras do Senhor naquele dia. Por que eu estou contando isso para você? Isso é tão passado, isso aí não merece consideração da igreja, não. Já passou. A igreja hoje me ama tanto, demonstra tanto esse amor. Eu estou querendo mostrar para você que provavelmente você também já tenha passado por esses momentos em que você queria se enfiar atrás de uma cortina, se esconder, ficar quieto, para Deus tratar o seu coração. De repente você esteja vivendo exatamente isso hoje, querendo se esconder e dizer, Deus, trata de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, vai tratar, e está tratando, porque nós temos o Espírito, inclusive, para nos confortar. A gente tem uma percepção, às vezes, de que o Espírito está aqui só para nos preparar para trabalho. Não é só isso não. Tem muito mais coisa. Ele está dentro de nós, justamente para que até o sofrimento seja didático, nós possamos aprender com essas coisas. Ele vai nos transformando de dentro para fora. Eu não sei se você percebeu, mas há uma ação trinitária ressaltada nesses primeiros versículos. Não sei se você percebeu isso. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o Deus Filho traz para o homem, da parte de Deus Pai, a paz, a graça, a glória, as tribulações, o crescimento. E o amor para essa continuidade vem do Espírito. É isso que ele está dizendo. Que através de Cristo nós vamos enfrentar as tribulações da vida. Mas agora não mais sozinhos. Queridos, isso é maravilhoso. Não mais sozinhos. E é por isso que de vez em quando você tem umas ideias que surgem do nada, que você diz assim, nossa, é verdade, é isso, está aqui a solução. Você sai, pratica o negócio, dá certo, resolve o problema, e você pensa, gente, eu tive uma ideia mirabolante, um negócio do nada, e que resolveu. Isso é o Espírito, queridos. E a Bíblia vai dizer para nós estarmos alertas, porque nós não podemos fechar os ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque Ele fala, Ele orienta o tempo todo, Ele nos dirige. O Espírito Santo é dado a todos os cristãos verdadeiros, sem exceção,
tempos difíceis esses, né? Que o pregador tem sempre que ressaltar cristãos verdadeiros. Tempos difíceis. Cristãos falsos, né? O negócio não era para ser assim. Não há necessidade de vir nenhuma dificuldade sobre isso. O Espírito Santo está sobre todos os cristãos verdadeiros. Está dentro deles, dirigindo-os. Nós temos a prova absoluta dessa verdade nessa mesma epístola, capítulo 8, versículo 9, onde Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso não é dele. Porque se tem o Espírito de Cristo, é de Deus, se é de Deus, tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo está em todos os crentes verdadeiros da face da terra e vai dirigi-los. Não há dúvida sobre isso. É impossível que não seja assim, porque o próprio Deus afirmou: o Espírito Santo habita todos os cristãos de verdade. E não devemos pensar no Espírito Santo apenas como uma influência. Não, é uma pessoa morando dentro da gente. Uma pessoa que habita dentro de nós, que nos foi dada, é presente, é uma ação da graça de Deus, essa doação do Espírito para a nossa vida. E essa foi a promessa de Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele habita convosco e estará em vocês. É promessa. E não há uma coisa mais linda neste mundo do que uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Isso é lindo demais. Eu conheci algumas. Eu fui dirigido, quando eu era coordenador de cruzadas internacionais, e comandava, inclusive aqui nós fizemos 2 ou 3 viagens, comandava grupos para fora do país. Eu até estava falando com a Fernanda essa semana, a Fernanda me perguntou: esse ano não vai ter viagem? Eu falei: olha, eu me desliguei da coordenação de cruzadas internacionais. Primeiro que realmente já estou com muitas atribuições, eu não estou conseguindo dar conta disso. E segundo, porque eu virei peso morto. Fiquei em sala de aula muito tempo dando aula, e agora estou enferrujado por tete a tete, aquele negócio de sentar na cabaninha ali. Quando eu vejo, eu já estou falando de supralapsarianismo, eu já estou falando de redenção, eu estou olhando assim, o boliviano me olhando, não entendendo nada. Eu falei: perdi essa capacidade, né, de muito tempo dando aula, perdi. Então está virando peso morto já. E aí eu falei: gente, eu estou em outra pegada, está diferente para mim, está mais difícil para mim agora, né? Então isso aqui que a gente vai fazer na Colômbia, parece que é o que Deus está me orientando a fazer agora, né? Esse treinamento, usar a experiência ministerial de 20 anos, começar a ajudar outros pastores mais jovens, porque aí a gente consegue falar uma mesma linguagem, né, mais tranquilamente. Mas eu me lembro que eu fui dirigido durante metade desse tempo com cruzadas internacionais, 15 anos fazendo esse trabalho, por um pastor chamado Carlos Henrique. Carlos Henrique é um dos pastores que eu mais admiro na vida, porque é uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu já vi. Pastor Carlos Henrique. Eu quero trazê-lo, inclusive, aqui um dia para pregar. Um camarada extraordinário. Engraçado que eu me sentava ao lado do Carlos Henrique, no ônibus, aquelas viagens para o Paraguai, para a Argentina de ônibus. A impressão que eu tinha, gente, eu sei muito bem do que eu estou falando, assim, não estou querendo endeusar ninguém, a ideia não é essa, mas a impressão que eu tinha é que eu estava sentado ao lado do próprio Jesus. Não que ele não tivesse pecado, que ele não tivesse... o homem exalava a personalidade de Cristo. Eu olhava para ele e eu pensava assim: Cristo devia ser assim, né? Ele devia ser assim quando andava com as pessoas. Essa calma, essa sabedoria, essa tranquilidade. Eu via Cristo no meu irmão, mesmo sabendo que era um pecador como eu, mas ele me enchia os olhos de admiração. Eu conheci gente assim, pastor Simar e a sua esposa Ana Lídia, de Campos dos Goitacazes, norte do Rio de Janeiro, já estiveram aqui numa quarta-feira. Que camarada parecido com Jesus. Eu ficava impressionado com aquilo. E eu sempre tive comigo: se um dia eu for pai, eu quero ser um pai igual a esse cara. Porque ele é extraordinário, um paizão, mas ao mesmo tempo firme, um cara sério, né, no limite certo. Eu até acho que o André é um cara assim, muito parecido com o pastor Silmar como pai, um pai muito adequado, muito equilibrado. Por isso que eu quis que ele trabalhasse aí com o pessoal do Casamento e Família. O André tem muito a ensinar. O André é um pai assim, muito
muito admirável. Acho muito legal isso nele. E nós temos vários outros aqui. Graças a Deus por isso. Me chama muita atenção esse testemunho que essas pessoas cheias do Espírito Santo me dão. Elas me ensinam demais. Elas me ensinam demais. Ver uma pessoa cheia do Espírito é bonito demais. Muito lindo. Pastor Irlande, cara. Gente, eu sento o pé do pastor Irlande, a impressão que eu tenho é que estou perto do apóstolo Paulo. Você não tem, não? Não é por causa da idade, não. Nada disso, vocês estão rindo aí, eu estou. Mas a impressão é essa. Assim, a autoridade que aquele homem tem na vida, no seu testemunho e na sua palavra. Eu gosto de sentar perto do pastor Irlande. Aprendo muito com aquele velhinho. Uns 15 dias atrás ele me ligou. E estava querendo me parabenizar pela ordem lá dos pastores, pela reunião da ordem. Ficou muito feliz de me ver lá. E ajudando lá a trabalhar a nossa ordem dos pastores, ele me ligou e falou assim, queria parabenizar o irmão. Gente, aquela voz me enche de gratidão no coração, né? Ver um homem daquele naipe, com aquela história, ligando para parabenizar. Me senti um Timóteo, né? Como se Paulo estivesse me mandando uma carta. Vai lá, meu filho, firme aí, continue firme. Uma referência. Nós precisamos dessas referências cheias do Espírito para a gente imitar. Foi por isso que Paulo disse, me imitem, porque eu imito a Cristo. Nós precisamos dessas referências. E é por isso que a igreja precisa gerar essas referências. E para que nós geremos isso, nós precisamos dar ouvidos ao Espírito. Obedecer ao Espírito no dia a dia, ao que Ele fala. Obedecer o que Ele diz. A Bíblia fala de alguns desses homens, né? São pessoas belas, neste mundo feio às vezes. Elas fazem coisas incríveis para Deus e para os seus semelhantes. Pessoas cheias do Espírito Santo aprendem a ter uma doçura natural. Natural. Elas desafiam as leis do usual. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia um pouquinho comigo em Hebreus 11, porque Hebreus 11 descreve esses homens cheios do Espírito, com algumas características. Gente, se eu tivesse tempo hoje, eu ia pregar nesse texto à noite. Mas eu tenho reunião de tarde, que eu ia casar direitinho com aquilo que eu queria falar, porque não dá tempo de pregar aqui, mas as características dos homens cheios do Espírito estão aí nesse texto. O que eles fazem? Como é que eles agem? Como é que eles são? Olha aí a partir do versículo 32, do capítulo 11 de Hebreus. Vocês influenciados soberbamente pelo Espírito, que sobejam. Isso é um negócio lindo. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Eu não tenho tempo para falar, diz o autor de Hebreus, de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Preste atenção agora nas características. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. É lindo, não é? É a lápide que eu gostaria de ter no céu. Não diante dos homens aqui, mas que Deus pensasse isso de mim.
Fantástico. E tem crente hoje pensando se vai fazer tatuagem. Enfrentando a maior dificuldade da vida como se fosse somente vencer a pornografia. Olhando para o tempo para decidir se virá o culto ou não. Gente que quer se parecer com o mundo. Um naipe medíocre deste cristianismo atual. Nós vemos por aí. Que glorifica a Deus pelo conforto, mas que reclama quando não pode comprar um iPhone. Uma geração perversa, difícil. Os caras foram cerrados ao meio. Alguém um dia desse me perguntou: pastor, você não tem medo não? Vai para a Colômbia. Eu ainda brinquei e falei: querido, eu vim do tráfico de drogas. Você está falando sério? Fiz muita coisa pior pelo diabo. Ir à Colômbia e voltar? Ah, mas é Medellín, terra do Pablo Escobar. Pois é, a minha briga lá foi essa, justamente essa. O pastor me levou no pé do bairro que tem o nome Pablo Escobar, ele que doou todas as casas. Todas. Mandou fazer. E aí eu parei no pé do morro, olhei aquele negócio gigante, falei para o missionário assim: e aí, vamos lá? Ele falou: não, ninguém sobe aí. Eu falei: como ninguém sobe aí? Vocês têm que ter permissão para subir. Eu falei: por que nós não pedimos ainda? Ah, é perigoso, pastor. Aí eu fiquei pensando em mim, que estava lá, num lugar daquele, sentado, e alguém venceu a barreira, foi até lá e me evangelizou. E eu fiquei pensando: quantos não estavam lá em cima? Para eu ficar com medo de subir. Mas a orientação do pastor da terra sempre tem que ser seguida. É muito importante dar a essas expressões todo o seu peso, o seu significado. Um homem dirigido pelo Espírito passa pelas suas tribulações, mas ele contempla algo muito maior. Uma das características interessantes desse texto é que um homem cheio do Espírito Santo, ele não tem um olhar voltado apenas para este mundo. Ele enxerga além dele. O mundo aqui passa a ser apenas uma ponte a ser transposta. É só isso. Porque o que mais vale, perceberam muitos deles, o texto até diz todos, não receberam a promessa. Morreram antes, mas morreram confiando de que Deus ia cumprir. Porque a promessa era a vinda do Messias. E muitos não viram, mas sabiam que iriam contemplá-lo do outro lado. Tem coisa que a gente não vai nem ver aqui, mas a gente vive pela fé, de que um dia a gente verá. E isso tem que ser óbvio para aquele que é cheio do Espírito. O que Paulo nos diz nessa passagem é que o Espírito Santo nos dá, Romanos, agora estou falando de Romanos, nos dá, de maneira aqui descrita, uma transbordante certeza do amor de Deus para conosco. Deus nos ama tanto que colocou dentro de nós o seu Espírito. Que amor é esse? O Espírito Santo faz-nos, pois, plenamente certos e seguros do amor de Deus. Certos e seguros de que Deus nos ama. O Espírito Santo está em nós. Mais adiante veremos que o apóstolo repete esse ponto no capítulo 8, versículos 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, ou meu Pai querido, ou meu Paizinho. Essa expressão Abba. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, diz Paulo, que somos filhos de Deus. E essa é a mesma ideia do capítulo 5.
Podemos estar seguros. O apóstolo ainda diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, o apóstolo João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Porque nós estamos conhecendo isso, estamos vivendo esse amor através do Espírito. Eu sei que o Espírito testifica com o meu Espírito. O Espírito Santo testifica com o meu, de que eu sou filho de Deus. E isso me dá uma enxurrada, lembra da mensagem da semana passada? De amor em meu coração. Isso me traz tranquilidade. Deus me ama. Tem até uma música que eu gosto muito do Thales Roberto, que diz simplesmente isso, né? Deus me ama. O seu amor é incomparável. E mesmo sem merecer. Acho fantástico. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. E a última. Preciso voltar. 2 notinhas só. Ah, beleza. E outra coisa importante, se o Espírito Santo está em seu ser, você sabe que Deus tem interesse pela sua vida. Deus está, olha assim, de maneira implacável dedicado ao seu crescimento espiritual. E Ele vai fazer qualquer coisa para que você cresça, desde que seja santa. Inclusive, permitir que você passe pelas maiores dificuldades da vida, se esse for o único caminho. E aí eu vou repetir para você, por isso que eu gosto de orar a Deus, eu quero aprender sem precisar sofrer. Me ensine antes de sofrer. Não precisa, por favor, não deixe a didática do sofrimento ser a primeira. Aplica primeiro a didática da tranquilidade, para que eu aprenda sem precisar sofrer. Porque Deus está empenhado no meu crescimento, o Espírito Santo é prova disso. E Ele vai fazer isso. Se eu sou servo de Deus de verdade, se você é, Ele vai fazer. Ele vai te ensinar de um jeito ou de outro. E como é que você quer aprender? Já parou para pensar nisso? Porque eu não quero aprender com câncer não, irmãos. Quero não. Deus tem já falado comigo já, não quer não? Então para com esse refrigerante aí, rapaz, está difícil. Eu chego para visitar o pessoal, igual fui visitar o Rafael. Dá um tchau aí, Rafael. Rafael é meu parceiro, gosto desse menino demais. Dona Kive, por favor. Dá um tchau aí. A Kive, como é que dá tchau aqui? É? Tímida. Fui visitar esse casal com a filhinha. Rafael vivendo um momento de perda na família, em luto. Fui lá visitá-los. Cheguei lá, tinha um banquete, gente. Quase que eu falei assim, vocês estão esperando quantas pessoas? Né? Como é que é difícil emagrecer? Como é que é difícil? Chega na casa do outro, bota a coca gelada na minha frente e fala assim, comprei só para o senhor, a gente nem bebe. Poxa, como é que faz uma desfeita dessa, meu pai? Tá difícil demais emagrecer, evitar o doce, evitar... Difícil. Estou tentando, não quero aprender com câncer. O Espírito Santo está aí. Ele vai ensinar de um jeito ou de outro. É tão bom quando a gente aprende sem precisar sofrer. E tem gente que é só na paulada. Não tem jeito. Tem que dar coque, cascudo, tapa, cajadada para todo lado, para no final das contas falar, tá bom Deus, eu vou fazer. Gente, mas apanhou tanto para quê? O nome disso é inconsequência espiritual. O cara não mede as consequências, ele não pensa no que isso vai trazer de retorno. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, vai ter alguma consequência. E a maior delas é o vazio interno. Esse distanciamento de Deus. Porque quando você, servo de Deus, se distancia de Deus, você passa a andar por conta própria. Querido, por que você se converteu? Faça o cálculo aí. Seja inteligente. Por que você se converteu? Por que você procurou por Deus? Já parou para pensar por que você procurou por Deus? Você entendeu que Deus era a melhor coisa para a sua vida, o seu caminho? Já parou para pensar? Porque você fez um monte de besteira, quebrou a cara no mundo, quebrou todos os dentes, arranhou o nariz. Lembra? Sozinho você é uma peste. Você lembra disso? Aí você falou, não aguento mais sofrer, eu preciso de Deus na minha vida. Lembra? Aí você veio, e agora quer voltar para lá?
A Bíblia trata isso de uma maneira tão dramática que ela fala assim, é o cão voltando para o vômito. Nossa, pastor, isso de manhã, antes da ceia. Mas é isso aí. Tem como? É o cão voltando para o próprio vômito. O negócio já fez mal, já destruiu, já acabou com você. Você teve que jogar para fora, extirpar da vida. Mas agora você fica flertando com o negócio, nosso vômito lá é legal. Eu vou voltar para lá. Isso é quando o crente decide desobedecer a Deus. E você acha que o resultado vai ser diferente? Vai acabar com a sua vida de novo. Vai entrar em tristeza de novo. E Deus nos deu uma garantia para a gente não fazer isso. É o Espírito Santo de Deus aí dentro, dizendo não vá, não faça. E convencendo você de que não é o melhor caminho. Para você caminhar direito, não precisa voltar para lá. Isso é uma bênção. Isso é uma dádiva. Por isso que eu digo, se voltou é porque não tinha, porque o Espírito Santo não deixa voltar. O Espírito Santo, o crente é sensível ao Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde ele cede. Por quê? Porque o crente, ele não é senhor de si mais. Lembra? Não é mais senhor de si. Deus assume o trono, passa a dominar a vida dele. Ele deixa de ser senhor de si mesmo. Igualmente o fato de que nos é dado este novo princípio de vida, é o de que nós nascemos do Espírito. Nascemos para uma nova vida. É uma nova realidade. Então não queira voltar às velhas práticas. A Bíblia diz que nós não podemos fazer isso. São novas práticas. Quando a gente se converte, atenção, novos convertidos. E a gente considera novo convertido, 7 anos para trás, é tudo novo convertido. Demora muito para conceber cultura bíblica. Tá? Então isso é uma coisa que dá trabalho. 7 anos para trás é tudo novo convertido. Essa é a base que a gente usa. Quando a gente fala assim, neófito não pode assumir o ministério pastoral, a gente observa esse padrão. 5, 6 anos, muito novo para assumir o ministério pastoral, diaconal, ainda não estabeleceu a fé, embora tenha acontecido comigo. Comecei a pastorear com 5 anos, 6 anos, quase 6 anos de convertido, mas não é o ideal, não é o ideal. Justamente porque ainda está criando estrutura. E o que a gente se converte, a primeira coisa que a gente pensa, bem, agora eu preciso aprender a fazer com direito. Por quê? Porque até então eu não sabia, quebrei a cara. Vivi um vazio danado, existencial, não tem alegria. E como é que eu faço agora? E para isso, você precisa ser ensinável. Isso não acaba não, isso vai até o final da sua vida. A santificação começa o dia de sua conversão e vai terminar o dia que você morrer. Que é o ato final da santificação, é a sua glorificação, é o dia que você é ressuscitado. Que aí tudo aquilo que atrapalhava é retirado. Aí você não peca mais. Coração santo e redimido. Não peca mais. Mas até isso acontecer nessa vida, Deus vai trabalhar no seu coração para mudar. E é por isso que você precisa ser ensinável, você precisa seguir a orientação. A direção que a sua igreja dá, que o seu pastor dá, que o seu discipulador dá. E é por isso, inclusive, que nós não trabalhamos muito essa questão de discipulado aqui. Porque um discipulando o outro e tal, mas quem garante que está discipulando você, quem está discipulando certo? Responsabilidade primária é do seu pastor. Esse é o meu problema com um pequeno grupo. Nós estamos entravando aí. Entregar todo mundo na mão dos outros, para os outros pastorearem. Isso é uma preocupação que eu tenho. A gente está criando estrutura, vamos fazer, vamos, mas eu tenho que estar muito perto disso. Eu tenho que saber o que acontece lá na ponta com a minha ovelha. Quero saber. Eu prefiro pastorear um rebanho menor, que eu possa cuidar da minha ovelha, a pastorear um rebanho de 10, 15, 30 mil pessoas, que eu não tenho controle nenhum sobre ninguém. Então isso me preocupa. Nós estamos criando, conversando aqui com o Evaí, vendo o momento certo, vendo o que vai fazer. Gosto da ideia de multiplicação, gosto, claro, quero ver gente no céu. Agora a gente tem que fazer isso de uma maneira muito tranquila. Nada de correria, nada de... Que já está acontecendo um negócio chato, já chega no mercado, e aí meu pastor, tudo bem, abraço, vai embora, eu penso, meu Deus, quem é? Já está vivendo isso. Então se crescer de uma maneira desordenada,
você perde a qualidade do pastoreio. Isso me preocupa. Por quê? Porque se eu coloco o Evaí para dirigir um pequeno grupo, deixa eu dizer uma coisa para você, como é que funciona. Coloco o Evaí para dirigir um pequeno grupo, o Joel para dirigir outro, Israel para dirigir outro. Só que nenhum dos três é responsável pela ovelha. Os três passam a ser responsáveis pelo discipulado e pelo ensino. Responsável pela ovelha sou eu. Por isso que pastoreio você não terceiriza. Você trabalha com ajudadores, mas você não terceiriza. A partir do momento que eu deixo na mão do Joel lá e não apareço mais lá, é ele que pastoreia. O Joel foi chamado para o ministério pastoral, Deus deu esse rebanho a ele? Não, Deus vai cobrar de mim. Por mais que ele faça um trabalho excepcional, mas a responsabilidade é minha. Então é um negócio difícil de você trabalhar, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você precisa ser ensinado. Você não sabe fazer sozinho. E aí vem aqueles camaradas que, não, mas eu não concordo, eu não quero, né, na minha vida ninguém toca, não sei o quê e tal. Vai quebrar a cara. A gente vê um monte de gente amarga por aí, estranha, esquisita. Gente esquisita. Gente que não tem relacionamento com ninguém, gente que não gosta de ninguém, não gosta do próprio pastor. Meu Deus, não gosta do pastor. Não gosta nem de si mesmo, não gosta do pastor. O pastor está aqui para fazer o quê? Para abençoar a sua vida. Ele está aqui só por causa de você não gosta dele. Quando ele acha isso fantástico. Ele está aqui, deixou a família dele só por causa de você. E você detesta seu pastor. Olha que negócio maneiro, isso bate direitinho, isso está muito legal. Sua concepção está ótima. Mas tem gente. Aqueles que desejam ser ensinados, serão ensinados. Serão acrescidos. Mas para isso as resistências precisam acabar. Precisamos ser um rebanho, onde haja confiabilidade e ensino de verdade. Porque no final das contas, quando a gente para fazer o cálculo, é a sua vida que está na balança. Sua vida, é ou não é? Sua espiritualidade, seu crescimento. O culto é coletivo, mas a vida espiritual não é. Salvação não é, santificação não é, isso é individual. Não é coletivo. Por isso que nós precisamos pensar muito bem o que nós estamos fazendo da vida da gente. Que nível de obediência eu tenho? Quanto eu considero o ensino e sigo? E quanto mais importante no meio de tudo isso, eu tenho dado ouvido ao Espírito para dirigir a minha vida. Porque aí estaremos na presença de Deus irrepreensíveis. E quando você é irrepreensível, você se torna cheio do Espírito. Sabe o que é irrepreensível? O verbo grego dá uma ideia de alguém que você não encontre um motivo para chamar a atenção. Você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa caminha adequadamente. Não tenho nada para falar dela, lado negativo. Ela é uma pessoa padrão. Caminha certinho. Irrepreensível. O primeiro elemento para ser cheio do Espírito. Muito importante. E aí? Tem feito dessa forma, direitinho? Está caminhando com singeleza de coração, com humildade, coração aberto, vamos caminhar junto. Se quiser ser cheio do Espírito, o Espírito só se estabelece na unidade da igreja. Igrejas divididas e que vivem brigando, não é o nosso caso, graças a Deus. Não geram muitas pessoas cheias do Espírito. Elas ficam muito preocupadas em brigar. E aí não dá para encher do Espírito. Mas graças a Deus nós vivemos uma paz muito grande. E um momento adequado, maravilhoso, alegre, feliz. O pastor Denner falou e falou certo. Né? A igreja é linda mesmo. Essa igreja está linda. E é um momento muito adequado para a gente crescer. Pense no seu crescimento. O que é que você pode fazer para que esse Espírito que está em você desenvolva ainda mais a sua vida espiritual? Quem ganha é você mesmo. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que possamos ser sensíveis a esta voz do Espírito, que em nome de Jesus consigamos viver em obediência, que nós não sejamos rebeldes quanto à voz do Teu Espírito, quanto à voz da Tua palavra. Não há nenhum tipo de diferença. O que o Espírito fala, a Bíblia confirma e vice-versa.
E que em nome de Jesus possamos seguir firmes, como crentes de fato preocupados com o reino de Deus e não com as mazelas e besteiras deste mundo. Nos dê, ó Deus, uma concepção eternal, uma cosmovisão espiritual. Possamos caminhar sobre a face desta terra como peregrinos e não como amantes dela. Possamos perceber muito além do que é físico. E que em nome de Jesus cresçamos, porque estamos indo ao encontro do Senhor a cada dia. E precisamos estar prontos. O que nos consola é que a obra que o Senhor começou, nós sabemos que o Senhor vai terminar. Te agradecemos por isso. Obrigado pelo teu amor, pelo Espírito derramado, que nos guia, dirige, conforta, sustenta, ampara. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.